Vamos recomeçar então de onde paramos. Uma rápida recapitulação talvez ajude. Segunda-feira nós tratamos aí do Sínodo de Dort. O que foi o Sínodo, o contexto histórico, social, etc, etc. E naquele primeiro encontro a gente traçou a diferença entre os chamados 5 pontos da remonstrância, ou 5 pontos do arminianismo, com a resposta elaborada pelo Sínodo, chamados 5 pontos do calvinismo. Na segunda-feira, nós falamos bem rapidamente sobre o fato de termos sido criados muito bons, Deus tendo nos criado em bondade original, em retidão original, só que também tratamos nossa queda, pecado original, nosso pecado pessoal, aquilo que os teólogos chamam de depravação total, incapacidade total, e também como o pecado polui o ambiente. Diferente da compreensão moderna, isso é um negócio que a gente tem que gravar na memória, não é o meio que contamina o ser humano, mas somos nós que poluímos o ambiente em que nós estamos. Como aquele rei do mito grego, Midas, nós temos o toque de Midas ao contrário, ele tocava e tudo que ele tocava virava ouro. Onde nós tocamos, se estamos em Adão, nós trazemos morte, corrupção, iniquidade, pecado, transgressão. Na quarta-feira, nós tratamos de 2 doutrinas muito difíceis, a doutrina da eleição incondicional e da doutrina da expiação definida, ou da doutrina da expiação particular. Então, de um lado, aqueles que chegam à fé porque Deus os amou de antemão, os escolheu, os predestinou para serem santos e irrepreensíveis, conformados à imagem de Cristo, e esses são reunidos em Cristo, pelos quais Cristo morreu, ou são reunidos em Cristo que morreu por esses pecadores eleitos de antemão por Cristo. Tratamos bem brevemente da questão da reprovação. Então, a reprovação na Bíblia, esse decreto horrível, como Calvino diz no volume 3 das Institutas, tem a ver com Deus entregar a humanidade ao seu próprio pecado. Então, a humanidade, C.S. Lewis vai dizer isso, a humanidade é entregue à sua terrível liberdade, a liberdade de não conseguir parar de pecar, a liberdade de gostar de pecar. Então, nós tratamos disso na quarta-feira. Ontem eu fiz um salto, a primeira parte da aula hoje, logicamente deveria vir antes do que nós tratamos ontem, mas como era uma matéria mais extensa, eu preferi mudar a ordem. Então, nós falamos ontem sobre a nossa conversão, nós falamos sobre nossa resposta de fé, de arrependimento, que redunda em obediência radical a Cristo. Hoje, nós vamos tratar, nessa primeira parte, daquilo que os teólogos chamam de graça irresistível ou chamada eficaz. Curiosamente, para adiantar aqui o ponto, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, vai tratar essa doutrina do chamado eficaz, da vocação eficaz, da chamada graça irresistível, junto com a doutrina da regeneração. Eu quero tratar as duas doutrinas juntas hoje. Se nós chegamos à fé, esse é o ponto da Bíblia, se nós chegamos à fé, se nós alcançamos arrependimento, é porque o Espírito Santo concedeu isso para a gente. Ele que derramou o dom da fé, o dom de crer e o dom de se arrepender àqueles que abraçam, que se chegam a Jesus Cristo. Isto é, como eu citei acho que na quarta-feira, nós não somos eleitos porque temos fé, mas porque fomos eleitos, nós chegamos à fé e ao arrependimento. E é o Espírito Santo que suscita isso na gente. Só um ponto, outra questão que me ocorre agora, naquele meu outro livrinho, Teologia Cristã, eu tentei aprofundar uma questão que eu e o meu colega Maet, a gente trabalhou no livro maior. Então, quando você pega lá o sumário do livro, não sei quem tem o livro aqui com a gente aí, mas se você pega lá, tem lá capítulo 5, a vida no Espírito, obra no Espírito, alguma coisa assim. E dentro dessa seção, nós tratamos de toda a obra da salvação como obra do Espírito Santo. Então, ali nesse livrinho, eu estou tentando argumentar, a partir dos estudos que eu e meu colega fizemos no livro maior, que a eleição, a regeneração, o chamado eficaz, a fé, o arrependimento, a união com Cristo, a adoção em Cristo, a santificação, a perseverança, a glorificação, e no capítulo seguinte, até mesmo a vida na igreja, a obra do Espírito Santo.
Então, um ponto que a gente não pode perder de vista é que, segundo, especialmente o Novo Testamento, toda a experiência cristã, desde a nossa entrada na fé até a nossa recepção na igreja e até quando nós dormirmos no nosso último dia e ressuscitarmos com Cristo e descansarmos com Ele, tudo isso é obra do Espírito Santo. Toda a vida cristã, tanto a vida do eleito enquanto pessoa, como a vida desse homem, dessa mulher, chamado por Deus na comunidade de fé, que é a igreja, é obra do Espírito Santo. E mesmo a nossa caminhada para encontrar Cristo também é obra do Espírito Santo. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes nós temos a tendência de desconectar a obra do Espírito, primeiro da salvação, isso por culpa do arminianismo, fica parecendo que tudo é humano, meramente humano, a nossa resposta é humana, a gente percebe uma desconexão da nossa resposta da própria obra prévia, preveniente do Espírito Santo, e muitas vezes a vida na igreja e a direção da igreja é percebida como um mero trabalho de gerenciamento, e não como o local onde o Espírito Santo trabalha também na vida de homens e de mulheres. Curiosamente, os pentecostais não gostam muito de calvinismo, pelo menos historicamente, mas isso tem mudado nos últimos anos. Mas é curioso que uma tradição que fala tanto do Espírito Santo tem muita dificuldade de encaixar o Espírito Santo também na recepção da salvação. E eu quero argumentar com vocês aqui, lendo alguns textos bíblicos, que de fato, segundo o Novo Testamento, se a gente chega à fé, lembra, o chamado de Deus, a palavra de Deus exige fé da gente, mas quem consegue ter fé? Então vem o Espírito Santo e nos ajuda a ter fé. A gente é exortado pelo Novo Testamento a abandonar nossos pecados, a nos arrepender dos nossos pecados. Quem consegue abandonar nossos pecados? Quem consegue saltar por cima deles? Quem consegue de fato se desconectar daquela vida anterior de miséria, pecado e vício? Somente aqueles que têm o arrependimento concedido pelo Santo Espírito. A gente vai ler os textos bíblicos daqui a pouco. Ok, vamos trabalhar então com a questão da vocação e da regeneração. Lembrando então que tudo isso é obra do Espírito Santo. A gente tem que se alegrar que o Espírito Santo já trabalha na gente antes da gente ter consciência de que ele está agindo. Nós não precisamos buscar o Espírito Santo no alto do monte, com curas extraordinárias, sinais extraordinários. Ok, se Deus quiser conceder esses dois para a gente, muito legal, a gente dá glória a Deus por isso. Mas se nós chegamos à fé, se nós chegamos ao arrependimento, é porque o Espírito agiu com poder entre nós. E eu vou citar um pouco a linguagem bíblica, mas já adiantando, é interessante que a linguagem bíblica da regeneração, do novo nascimento, da vivificação, remete-nos à linguagem da ressurreição de Cristo dentre os mortos e da própria criação dos céus e da terra em Gênesis 1. Em outras palavras, o Espírito Santo que agiu com poder na criação, o Espírito Santo que agiu com poder na ressurreição de Jesus entre os mortos, o Espírito que tirou Jesus entre os mortos, age com o mesmo poder para tornar os piores pecadores novas criaturas, homens e mulheres que agora creem em Jesus e se arrependeram dos seus pecados e vivem uma vida de contínua conversão em submissão ao Santo Espírito. Ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 11. Vamos começar tratando primeiro do chamado geral que Deus faz a todos os pecadores. Alguém fez uma pergunta sobre a questão da sinceridade do chamado. Então vamos começar por aí essa questão. Essa primeira parte é o que os teólogos chamam de vocação geral ou chamado geral. Então vamos ler aí Mateus 11, versos 25 em diante, até o final aí, um texto que vocês conhecem bem. Aliás, antes uma palavra. Quando eu estava falando sobre a questão de predestinação na quarta-feira, nós falamos um pouco sobre a questão de quanto mais luz, mais severo vai ser o julgamento. Logo antes, versos 20 a 24 desse capítulo 11, Jesus está tratando exatamente disso aí. Cafarnaum e Corazim e Betsaida vão ter um julgamento menos severo do que Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra.
Por quê? Porque ainda que Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra fossem cidades muito, muito pecaminosas, elas não tiveram o privilégio de estar diante de Cristo. Cafarnaum viu Cristo e rejeitou Cristo. Ele ouviu a pregação de Cristo e rejeitou Cristo. Logo, Cafarnaum vai receber um juízo mais severo do que aqueles que não tiveram a luz de Cristo. Aí, imediatamente depois, nós temos uma declaração muito importante de Jesus aí. Verso 25. Vamos lá, vamos ler. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vamos por partes. Nesses 3 versos aí que nós estamos lendo, 25 a 27, Jesus estabelece a liberdade que há entre o Pai e o Filho para se revelar a quem Ele quer revelar. Então Jesus está exultando, verso 25, dando graças. É um texto aqui análogo a 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 em diante que lemos. Jesus exulta porque Ele se revela não aos sábios e instruídos, mas aos pequeninos. Uma ênfase da liberdade de Deus em se dar a quem quer e deixar passar ao largo aquele a quem não quer dar graça. Em verso 26 ele reforça isso, dizendo que o fato de Deus ter se ocultado aos sábios e instruídos e se revelado aos pequeninos foi do agrado do Pai. Verso 27, Jesus aprofunda a questão aqui. Jesus afirma que tudo foi dado ao Pai, ou ao Filho pelo Pai. E só é dado ao Pai, e só conhece o Pai e o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nesses primeiros 3 versos, Jesus estabelece a liberdade de se dar a quem Ele quer e abandonar aqueles que Ele vai manifestar a sua justiça. Então, de um lado, o texto afirma aqui justamente a doutrina da eleição. Jesus elege os pequeninos e Jesus se oculta aos instruídos, aos sábios. Só que olha o que Jesus diz na sequência. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Jesus não há nenhuma incompatibilidade em se crer que aqueles que chegam ao Pai por meio do Filho é porque o Pai quis se revelar a eles, de um lado, e de outro lado, essa necessidade, essa compulsão divina de chamar todos os homens, todas as mulheres, a trocar de fardo com Jesus. Então, de um lado, o Novo Testamento estabelece um chamado geral a toda criatura, a todo ser humano. Nós lemos Romanos 10 na quarta-feira, e o argumento de Paulo em Romanos 10 é que a pregação é absolutamente necessária para que um pecador, para que um eleito chegue à fé. Então, de um lado, a Bíblia estabelece muito fortemente a necessidade de que, com sinceridade, para usar a palavra da pergunta de ontem, com paixão, com graça, com força, o Evangelho seja anunciado a todas as pessoas, porque no final, olhando os versos 25 a 27, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no seu concerto divino, sabem aqueles que foram, aos quais serão revelados esses benefícios, essas bênçãos que vêm do Pai por meio do Filho. Então, um primeiro ponto, quando a gente pensa na doutrina da graça irresistível, do chamado irresistível, é que o chamado irresistível inclui um chamado a todo homem, toda mulher. Só que, como o próprio Novo Testamento estabelece, esse chamado, essa pregação, que é o chamado, ela cumpre somente 2 propósitos. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios. Capítulo
capítulo, deixa eu ver aqui, Vocação dos Santos. Só um minutinho só. Eu estou procurando o texto que Paulo fala que a pregação dele é um perfume para os que se salvam e mau cheiro, cheiro de morte, e os que se perdem. Oi? 1 Coríntios 4? 2 Coríntios 4? Ok, então troquei as bolas aqui. Então vamos lá. Dois 16? Peraí, 2 Coríntios 2,16, né? Isso, 2,14 em diante, né? Isso, 2 Coríntios 2,14 até 17. Olha o que o texto diz aí. Graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. O que Paulo está estabelecendo aí? Qual é o ponto de Paulo aí? A chamada geral é a chamada da pregação. Nós temos que pregar a todo homem e toda mulher. Nós pregamos a todo homem e toda mulher, nós convidamos todo homem e toda mulher para vir a Cristo, para trocar de jugo com Cristo, porque no final só Deus, o Filho, o Espírito, sabem quem virá, quem responderá. Mas do outro lado, o que a gente tem que ter em mente é que o Novo Testamento já ensina que quando a palavra é pregada, quando o Evangelho é anunciado, e Paulo aqui não está falando apenas da pregação formal no púlpito, ele está falando do anúncio do Evangelho, só vai haver dois únicos resultados: quebrantamento e endurecimento. Uns, a pregação é como um perfume para a vida. Para outros, a pregação é um cheiro de morte e vai conduzir esses à morte porque eles são endurecidos ou se endurecem por conta da pregação. Não há nenhum outro meio termo na pregação. Por isso que o anúncio do Evangelho tem que ser feito com muita seriedade, com solenidade. O anúncio do Evangelho tem que ser feito de forma decisiva, não pode ser leviana. A gente não pode brincar com isso. Porque se de um lado Deus elege os seus, Deus atrai para si os piores pecadores, do outro lado, a exemplo de Jesus, nós somos comandados a anunciar o Evangelho para todo ser humano. Convidar todo ser humano a beber da fonte da vida, a provar o pão que desce do céu, a vir a Cristo, a trocar de jugo com Cristo, mas lembrando que sempre que nós abrimos nossa boca para falar das boas novas, essa palavra só vai produzir dois efeitos, só dois efeitos. Por isso que não é pouca coisa anunciar o Evangelho. Por isso que, especialmente no que se refere à pregação e ao ensino, só deve fazer isso quem foi chamado pelo próprio Deus para fazer. Um aventureiro, uma pessoa que não tem um dom espiritual para pregar ou para ensinar, não deve fazê-lo, porque vai ser um desastre. Do outro lado, mesmo nas nossas conversas sobre Jesus, em casa, na escola, no trabalho, a gente tem que fazê-las em solenidade, porque elas ou são cheiro para a morte, ou são perfume para a vida. Okay? Então esse é o primeiro ponto da chamada doutrina da vocação, doutrina do chamado. Então você é exortado pelo Novo Testamento a apresentar o chamado de Deus a todos os homens com paixão, com garra, com sinceridade. Vinde a mim, todos. Só que interessante, já é incluído no texto aquela mesma noção que eu trabalhei com vocês na quarta-feira. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Lembra, eu falei que o Novo Testamento nunca chama pessoas a Cristo baseado no amor geral de Deus. Deus ama todos, Cristo ama você, então venha a Cristo. Não, Cristo ama pecadores. Deus ama pecadores. A mesma coisa aqui, vinde a mim,
todos estáis cansados e sobrecarregados. Quer dizer, ainda que Jesus convide livremente todas as pessoas, só virá a ele quem? Aqueles que se entendem cansados, oprimidos, em busca de alívio. Então, o convite geral que a gente tem no Novo Testamento, esse convite geral de Jesus aqui, não é um convite sem implicações sérias. Ele já tem no seu escopo, no seu bojo, uma exigência de reconhecer-se como cansado, como oprimido, para encontrar alívio de Jesus. Em outras palavras, o incrédulo lê o texto, vinde a mim. Puxa, o Salvador convidando. Mas eu tenho que reconhecer que eu estou cansado e sobrecarregado, e que eu preciso alívio dele. Eu preciso entender que eu tenho que trocar de jugo com ele. E que ainda que ele coloque uma canga sobre mim, a canga dele é uma canga que me traz descanso e é suave e vai me dar refrigério. É uma canga leve. Quer dizer, em outras palavras, ao mesmo tempo que eu me reconheço cansado, oprimido, eu recebo esse convite, do outro lado eu me coloco debaixo da autoridade daquele que me convidou. O que nós vimos ontem, a fé e arrependimento, elas têm que desembocar na obediência radical, num segmento radical de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto, chamada eficaz. A chamada geral. Então o Novo Testamento nos instrui, nos comanda a convidar homens e mulheres para chegar à fé. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Por meio da palavra. E a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo, homens e mulheres, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que Deus coloca no nosso caminho, para que eles, se for da vontade, do agrado do Pai e do Filho, eles cheguem à fé salvadora. Ok, vamos passar então para o segundo ponto aí, que é a chamada eficaz. A gente vai agora para Efésios 2, que nós já estivemos lendo essa semana. O que é a chamada eficaz? O que é a vocação eficaz? O chamado geral é o chamado externo, feito a todos os homens, mediante a pregação, o ensino, o nosso bate-papo, a nossa conversa, centrado em Cristo. O que é o chamado eficaz? O chamado eficaz é aquela obra do Espírito Santo, interna, no coração do eleito, que internece o eleito, quebranta o eleito, humilha-o, revela a ele a necessidade dele se agarrar a Cristo e ajuda-o a ter fé, ajuda-o a se arrepender, se unir a Cristo e entrar na nova vida. Então, nós estivemos lendo Efésios 2, 1 a 3, vamos ler agora do 2, 1 até o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Uma situação desesperadora. Como homens e mulheres, descritos dessa forma, podem chegar à fé? Como homens e mulheres, mortos em delitos e pecados, escravos do mundo, do diabo, da carne, encerrados para o dia da ira, podem chegar à fé? Como uma pessoa descrita assim pode escolher Jesus? Como uma pessoa assim pode usar o seu livre-arbítrio para entrar numa relação nova com Deus? Impossível. É necessário que haja um chamado interno, é necessário que haja uma obra poderosa do Espírito, levando essa pessoa a abraçar Jesus. Continuando o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou quem? Capítulo 1, verso 4. Aqui, nos escolheu, nos predestinou. Verso 7. Temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 11. Fomos feitos herança, predestinados. Esses foram os amados. Verso 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente tem que prestar atenção na sequência aqui. Versos 1 a 3, Paulo está descrevendo o que nós éramos antes da nossa conversão. Ixi, o pessoal está se molhando ali no canto. Acho que tem lugares aqui, lugares no meio aqui, ó. O pessoal que está no cantinho pode vir para cá. Tem lugar aqui também, se alguém quiser. Tem 2 lugares aqui na frente também. Ok. Continuando então. A gente tem que prestar atenção na sequência do texto. Nos primeiros 3 versos, como a gente viu na terça-feira, Paulo está descrevendo quem nós éramos em Adão. Paulo está descrevendo aqui a nossa natureza má, corrupta, que nós herdamos após a queda dos nossos primeiros pais. Como eu perguntei há pouco, como homens e mulheres, como descritos desses primeiros 3 versos, podem chegar à fé em Jesus Cristo, que é mencionada no verso 8. Somente por conta da obra poderosa do Espírito Santo, que vivifica pecadores. Olha a sequência aí. Verso 2:1, Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Depois, verso 5, nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 6, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí o que vem depois disso? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Em outras palavras, ontem nós violamos a lógica tratando da fé e do arrependimento. Primeiro, mas biblicamente, como é que nós chegamos a ter fé e arrependimento? Por causa desse chamado interno, dessa graça interna que opera somente no coração dos eleitos e que leva os eleitos a colocar sua fé em Jesus Cristo, excluindo completamente obras. Em outras palavras, ninguém vai ao céu arrastado pelas orelhas. Essa é a caricatura que geralmente se faz do calvinismo. Deus então obriga os eleitos a ir para o céu. De forma nenhuma. Nós antes estávamos cegos, nós éramos surdos à palavra divina, nós estávamos em estado de morte, nós tínhamos uma escravidão existencial ao mundo, à carne, ao diabo. A gente não conseguia ver a Deus. Antes, a gente adorava os nossos próprios ídolos. Agora, quando o Espírito vem a nós, quando o Espírito Santo nos dá vida, quando o Espírito Santo internece o nosso coração, quando o Espírito Santo quebra aquelas bolas que mantinham a gente escravo, a gente não consegue resistir ao encanto da beleza do próprio Deus. Esse é um ponto importante aqui. A gente medita pouco em Deus, a gente gasta pouco tempo meditando em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. A gente repete um salmo na oração quase como um chavão: te adoro na beleza da tua santidade. Mas o texto não é chavão. O ponto do salmista é que Deus é o ser mais belo que há. E quando o Espírito Santo começa essa obra descrita aqui em Efésios 2, nos dando vida, nos vivificando, operando um novo nascimento na gente, que nos conduz à fé, que nos conduz ao arrependimento, os nossos olhos são abertos e a gente vê Deus como o ser mais belo que há. E a gente não consegue resistir à beleza de Deus. A gente não consegue resistir ao fato de que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Criador, é o Reconciliador, é o Redentor. Ele é santo, Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é o Deus da criação, Ele é o Deus da providência. Não há outro ser como Ele. O milagre da cruz, o fato de Jesus ser Deus e homem, para nossa expiação, para nossa propiciação, o fato do Espírito Santo vir como penhor da nossa herança, como um selo que nos marca, a gente não consegue resistir a esse Deus. Então agora, experimentando o novo nascimento,
a gente coloca a fé em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, a gente tem tristeza pelo nosso pecado, a gente se arrepende do nosso pecado, a gente quer no poder do Espírito quebrar vínculos com o pecado, porque o Espírito Santo operou e opera em nosso coração, de tal forma que a gente coloque a fé em Jesus, coloque arrependimento em Jesus. Então, se de um lado a gente tem uma vocação geral, um chamado geral, que é feito por meio da pregação para todo homem e toda mulher, do outro lado, no Novo Testamento, a gente tem um chamado particular que opera apenas o coração do eleito. 2 exemplos históricos aqui. A gente não precisa ler a Bíblia por hora. Atos 9, você vê isso em Paulo. Algumas pessoas vão dizer que Paulo está sendo chamado para ser apóstolo, e de fato ele está. Mas ao mesmo tempo que Paulo é chamado para ser apóstolo, ele é chamado a ser um seguidor de Cristo. Jesus se apresenta a ele e chama o apóstolo, aquele homem, Saulo, pelo seu próprio nome e muda a vida daquela pessoa, daquele homem. Ele que antes odiava a igreja, respirava ameaças, parece um touro bravo ali, fungando, agora ele se torna um apóstolo dos gentios, pronto a sofrer e até mesmo morrer por Jesus Cristo. A gente vê isso na história de Lídia, em Atos 16. O texto vai dizer que Deus abriu o coração dela. Deus mudou o coração dela. Deus interceptou o caminho dela. Então, se de um lado o convite é para todos, e esse convite é feito de forma externa, por meio da pregação, do ensino, do anúncio, das nossas conversas, do outro lado, há um chamado interno, irresistível, que opera uma mudança em nossa vida, uma mudança espiritual no nosso coração, que leva-nos a ter fé em Jesus Cristo e abandonar os nossos pecados de outro lado. Por exemplo, a gente pode pensar em Hebreus. Nós temos ali, em Hebreus, uma galeria de heróis descritos ali em Hebreus, do Antigo Testamento. Você tem homens e mulheres nobres que viveram para Deus, morreram para Deus, gastaram sua vida servindo o Deus da aliança. Só que a descrição dos heróis da fé não termina em Hebreus 11. Ela vai avante, ela vai para Hebreus 12. E é interessante notar que o texto vai dizer que Jesus, o nosso único Salvador, nosso único suficiente Salvador, foi o autor e consumador da fé de todas aquelas pessoas. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus quer ensinar? Que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Josué, os profetas, eles tiveram fé em Cristo sem vê-lo. Mas no final, ainda que isso fosse exigido dele, a fé nas coisas que não se veem, mas se esperam, do outro lado, Jesus, nosso único suficiente Salvador, é que criou a fé naqueles homens e sustentou a fé daqueles homens até o dia vindouro. E por isso a gente pode ter esperança, por isso a gente pode ficar consolado, que se aqueles homens não viram Cristo, provaram Cristo assim, muito mais nós, que agora somos chamados depois da morte e ressurreição de Cristo. A chuva está atrapalhando? O som? Não? Não? Eu que não estou escutando a mim mesmo aqui, mas tudo bem. Ok. Qualquer coisa vocês interrompam aí, falam então aí. Então, o ponto de Hebreus, do autor de Hebreus é esse. Olha, se aqueles homens chegaram à fé por meio de Jesus Cristo, sem vê-lo, muito mais nós agora, que já ouvimos sobre Jesus, que é a revelação final de Deus para nós. Se Jesus foi o autor e consumador da fé daqueles homens e daquelas mulheres, muito mais de nós aqui, por isso a gente tem que perseverar na carreira que nos está proposta. Vamos ler alguns textos de Atos aí. Atos é um livro evangelístico. Você tem várias vezes no livro de Atos sermões, frases menores, exortando as pessoas a crer, chamando pessoas ao arrependimento, judeus e gentios. Então, aparentemente, Atos seria um livro de ação, mas Atos também ensina algo a respeito do que a gente está tratando aqui. Por exemplo, vamos saltar alguns versículos aí, Atos 5:31, para começar. Atos 5, verso 31. Todos acharam aí? Ok? Deus,
com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos é um livro evangelístico. Você tem vários sermões no livro de Atos. Você tem vários versículos que resumem convites evangelísticos. Mas olha o que o versículo está dizendo. É que Deus que concede ao seu povo o arrependimento e a remissão dos pecados. Nota, não é a obra de Deus é remissão dos pecados, a nossa obra é arrependimento. Não. Ainda que o arrependimento seja exigido da gente, e a gente responda a Deus com arrependimento, é Deus que opera esse quebrantamento, essa humilhação no coração daquele que vai a Jesus. Atos 11, 18. Atos 5 vem depois de 2 sermões de Pedro. Atos 11 vem depois de um sermão de Pedro a Cornélio. Olha o que o texto diz. Pedro está se justificando a liderança da igreja. Então a liderança da igreja, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Pedro pregou a Cornélio. Pedro chamou Cornélio à fé e ao arrependimento. Cornélio e a sua casa abraçaram o evangelho. Mas do outro lado, a compreensão dos discípulos, dos apóstolos, o entendimento da liderança da igreja, é que Deus concedeu arrependimento para Cornélio e os seus, que abraçaram Jesus Cristo. Atos 13, 48. Todos acharam? Os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Quer dizer, de um lado o arrependimento é concedido pelo próprio Deus, e agora o próprio confiar, o próprio crer, também é concedido pelo próprio Deus. Eu falei de Lídia, Atos 16, 14. Atos 16, 14. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Qual é o ponto aqui? Um livro de história, Atos, um livro cheio de sermões evangelísticos, cheio de narrativas evangelísticas, afirma consistentemente e fortemente que tanto o arrependimento como o crer é obra do próprio Deus. É Deus que abre o coração de pecadores. Por isso, eu acho que foi na quarta-feira, eu estava tentando destacar para vocês a necessidade da gente depender do Espírito na evangelização. Nossa tarefa é pregar, a nossa tarefa é anunciar no púlpito, na escola dominical, em casa, fila do banco, não importa. Mas do outro lado, enquanto a gente está falando de Jesus, nós estamos implorando para que o Espírito Santo opere com poder naquela vida, abrindo os olhos daquela vida, daquela pessoa, e se for da graça de Deus, da vontade livre de Deus, que Deus conceda àquela pessoa a vida eterna, dando a ela arrependimento, dando a ela fé, abrindo o coração dela para o próprio Deus. Mais um texto aí, Atos 18, 27. Querendo ele passar a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Mais uma vez, aqui é a última vez no livro de Atos, é enfatizado com muita força que aqueles na Caia que chegaram à fé somente pela graça divina. Isso é importante enfatizar, porque alguns comentaristas arminianos, tratando de Efésios 2, 8, vão dizer que a fé
não é dom de Deus, é a graça que é dom de Deus. Mas isso é uma forma muito frágil de tentar escapar do ensino maior de todo o Novo Testamento, que aqueles que se arrependem pela graça divina, aqueles que chegam à fé por obra de Deus. Então o que Paulo está frisando aqui é tanto a graça que salva como a fé são dons divinos. Ambos, tanto a graça como o meio para receber a graça que é a fé, são concedidos por Deus. Por isso que ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a fé fosse uma obra, fosse uma atitude humana, ela seria obra e a glória não seria dada somente a Deus, antes seria dividida entre Deus e o ser humano que respondeu à oferta do Evangelho. A graça e a fé, que é o meio, são dom divino, são concedidos por Deus, para que somente Ele receba a glória. Ok, chamado eficaz, chamado geral. O chamado geral é a pregação, é o anúncio para todo homem e toda mulher. Nossa obrigação é anunciar o Evangelho até que Cristo venha. A nossa obrigação é evangelizar toda a etnia, homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. Nossa obrigação é anunciar o Evangelho que está ao nosso redor. Por quê? Porque no final, só Deus sabe quem são os seus. Lembra Atos 17? Tem muito povo nessa cidade. Paulo não conhecia quem era um povo, mas ele ousadamente entrou na cidade para pregar o Evangelho. O mesmo se aplica a nós. Há muito povo de Deus nessa cidade. Nossa obrigação é pregar o Evangelho. Esse é o chamado geral. Só que há um chamado particular, um chamado especial, um chamado eficaz e irresistível, que é interno, que opera no coração do incrédulo, enternecendo, revivendo, levando ele a ter fé e se arrepender e agarrar-se a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, quando nós evangelizamos, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós temos que implorar para que o Espírito Santo venha com poder. Jesus diz em Mateus, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Nós temos que manter juntos a palavra e o Espírito. A chamada geral, por assim dizer, se eu posso usar essa noção, é a pregação da palavra sem o Espírito, por assim dizer. É a leitura sem vida, sem o Espírito Santo do texto bíblico. Agora, quando o Espírito Santo se acopla ao texto bíblico, o Espírito Santo opera com poder, enternecendo, quebrando e levando o pecador à fé e arrependimento em Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a gente tem que implorar pela ação do Espírito Santo, a gente tem que depender da obra do Espírito Santo. Ok, deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Eu citei o breve catecismo, agora há pouco, de Westminster. Eu queria ler a definição dele dessas doutrinas. Ele diz o seguinte: vocação eficaz é obra do Espírito de Deus, pela qual, convencendo-nos dos nossos pecados e de nossa miséria, iluminando nossos entendimentos no conhecimento de Cristo e renovando nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. O que os puritanos sintetizaram nessa pergunta 31 do breve catecismo? A doutrina do chamado eficaz, a doutrina do chamado interno, sendo colocada junta com a doutrina da regeneração. Voltando a Efésios 2, Paulo diz que ele nos deu vida. Isso é repetido aí algumas vezes nesse texto. Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Como o homem chega à conversão? Como o homem chega ao arrependimento e à fé? Ele chega por causa da chamada eficaz, da graça irresistível, que não apenas o ajuda a ter fé em Jesus e se arrepender dos seus pecados, mas também transforma o coração do ser humano. Quando o Espírito Santo alcança o eleito e leva o eleito a ter fé em Jesus e se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo ele opera um milagre espiritual, renovando, ou melhor, começando a renovar aquela imagem que nós tínhamos antes da queda
e que foi manchada pelo pecado após a queda dos nossos primeiros pais. O Novo Testamento usa uma série de palavrinhas para falar da obra do Espírito Santo. Deixa eu só achar aqui no computador aqui. Estou usando outro computador da minha esposa e me perdi aqui. Só um minutinho só. Ok. As palavras que o Novo Testamento ensina ou usa para falar da regeneração são novo nascimento, nova criatura, ressuscitar, renovação no espírito e na mente, morte para o pecado e vida para Cristo, despir-se do homem velho e vestir-se do homem novo, enxerto e novo tronco, implante da semente divina no coração e participar da natureza divina. Então, o Novo Testamento estabelece o fato de que aqueles que foram chamados por Deus e por isso chegam à fé e arrependimento, esses também são transformados. A natureza destes é modificada. Então vamos tentar entender isso em termos da história bíblica maior. Terça-feira nós falamos rapidamente sobre o fato de que homem e mulher foram criados em imagem divina, em bondade e retidão original. Só que eles caíram, e toda a humanidade cai neles. Todos nós agora, em Adão, estamos em escravidão ao mundo, à carne e ao diabo, estamos em cegueira espiritual, mente entenebrecida, ensurdecidos. O que o Espírito Santo começa a fazer no momento que nós somos chamados à fé e arrependimento? Ele implanta em nós uma nova natureza. O Espírito Santo recomeça, ou melhor, o Espírito Santo começa uma obra de recriação no ser humano. Então, nesse sentido, o Novo Testamento chama-nos de primícias. Nós somos os primeiros. Um cristão, na verdade, ele começa a provar uma transformação que no último dia vai torná-lo superior aos nossos primeiros pais do paraíso. Depois eu posso colocar isso no quadro. Mas a gente podia fazer uns desenhos aqui. Escrevendo criação e queda. Gênesis 1 e 2, Gênesis 3, Apocalipse 20. Mas, junto com a queda, e já em Gênesis 3, a gente tem a palavra da redenção. Gênesis 3, Apocalipse 20. Criação, queda, redenção entre ambos aqui. Qual o alvo da redenção? Acima da criação, a restauração de todas as coisas. O alvo da redenção é não só renovar a criação, mas levá-la a uma glória que nem mesmo na sua criação original ela teve. Quando o Espírito Santo começa a operar nos cristãos, sendo mais preciso, quando o Espírito Santo começa a operar em pecadores, levando-os à fé e arrependimento, ele começa nesses pecadores uma obra de recriação da nossa humanidade. Nós estávamos em pecado, agora nós estamos sendo renovados. Renovados agora, não mais a imagem do primeiro Adão, mas a imagem do segundo Adão, no qual nós temos vida, justiça, redenção e a própria vida eterna. Então, para falar da obediência do cristão, como nós falamos ontem, para falar da santificação, que eu quero falar um pouquinho no segundo bloco, a gente tem que falar primeiro da regeneração, que acompanha a vocação eficaz. A regeneração é um ato, a santificação vai ser um processo para a vida toda, mas a regeneração é um ato. Por isso que, por exemplo, no Novo Testamento, fala de Paulo tratando crentes de algumas igrejas como santos. Aos santos da igreja, tal escreve. Num aspecto, se nós chegamos à fé e arrependimento, se Deus concedeu para nós a fé e arrependimento, nós agora, tendo provado a regeneração, somos posicionalmente santos.
Em Efésios, Paulo vai usar uma outra figura de linguagem, dizendo que agora, no tempo presente, nós já ressuscitamos com Cristo, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. E essa repetição que você vê em Efésios 1, 15, até o capítulo 2, em Cristo, lembra que nós, por obra da regeneração e do chamado eficaz, estamos misticamente, inquebrantavelmente ligados a Jesus Cristo. Cristo e os seus já são um. É isso que Pedro quer dizer de forma escandalosa para alguns, que nós somos participantes da natureza divina. Não é que nós somos tornados deuses e deusas, como Benny Hinn ou Kenneth Hagin ensinavam nos livros deles, as pregações deles. Mas, do outro lado, nós agora estamos misticamente unidos a Deus e a Jesus Cristo, posto que, por conta dessa união, nós já começamos a provar os poderes do mundo vindouro, a restauração de todas as coisas, quando não vai haver mais pecado, morte, doença, angústia, na nova criação de Deus. Então, se de um lado há um chamado geral, esse chamado geral precisa ser acompanhado do chamado eficaz para que pecadores respondam à pregação. O chamado eficaz, a graça irresistível, é que vai conduzir pecadores à fé e ao arrependimento. Mas agindo junto, essa graça eficaz opera uma regeneração, uma transformação ética naquele que abraça Jesus com fé e que abandona os seus pecados. Um outro ponto que o breve catecismo aqui destaca também, deixa eu voltar aqui. Esse computadorzinho aqui da minha esposa não está me ajudando muito não, tudo bem. Pequenininho, mas ordinário. Mas uma questão que o breve catecismo vai destacar, eu queria ler, mas tudo bem, eu falo de cabeça aqui, é que o que nós começamos a experimentar agora é o que Paulo vai tratar da liberdade dos filhos de Deus. É muito curioso que na teologia arminiana o pecador tem livre-arbítrio. Mas o incrédulo, ou o cristão, não é dito nada a respeito do livre-arbítrio dele e da liberdade dele em Cristo. Para a teologia bíblica, o ser humano sem Cristo é escravo, existencialmente escravo. Ele não consegue parar de pecar. Ele tem prazer no pecado, ele é viciado na iniquidade, na transgressão. Só que, a partir da obra da regeneração, dessa renovação da nossa imagem, à semelhança de Cristo, nós já começamos a experimentar a verdadeira liberdade nessa vida. Nós começamos a triunfar sobre o pecado. Nós começamos a dizer não para o pecado. E a simplificação arminiana não consegue entender isso. Antes nós éramos escravos. Agora, um paradoxo. Escravos de Deus, nós começamos a encontrar a liberdade de não voltar mais àqueles pecados que nos dominavam antigamente. E quer ver um negócio? Pensa na sua experiência pessoal. Traz de memória quem você era e quem você é agora. Talvez a experiência de alguns aqui seja de ruptura completa. Você antes era dominado por um pecado, você era escravizado por aquele pecado, você tinha prazer, ainda que repulsa por determinado comportamento, determinada atitude. De repente, o Espírito vem com poder sobre você, suscita fé, tristeza pelo seu pecado antigo, novo nascimento, ruptura, e de repente, no abrir e piscar de olhos, aquele pecado antigo não tem mais nenhum poder sobre sua vida. Como explicar isso se não por obra divina? Se não por uma obra tão potente quanto a criação dos mundos e a ressurreição de Jesus Cristo. Do outro lado, alguns aqui continuam lutando com alguns pecados em sua vida. Mas, na medida que você vai dependendo de Deus, da palavra, da ceia, da comunhão, da oração, você começa gradativamente, na medida que você vai se tornando mais robusto espiritualmente, vencendo aquele pecado, rompendo com aquele pecado, deixando aquele pecado para trás. O que está acontecendo na nossa vida então? Um recomeço. Quando nós recebemos a Jesus, quando nós chegamos a fé e arrependimento, ali marca, de fato, um novo nascimento, para usar a linguagem do Novo Testamento. Uma nova criação.
Nós agora não estamos mais ligados a Adão. Nós estamos ligados ao segundo Adão, que é Cristo. E Ele é o novo cabeça da gente. Nós fomos predestinados para sermos moldados à imagem de Jesus. Então, um crente de fato, um crente verdadeiro, não um lobista profissional em Brasília usando o nome de Jesus de forma vã, jogando o nome de Deus na lama. Um verdadeiro cristão é alguém que você pode olhar e perceber Cristo nessa pessoa. E, gente, nós perdemos isso no nosso meio. Isso é um ponto muito sério. A nossa moral hoje é elástica. Nós absorvemos a ética do jeitinho que está entranhado em nossa cultura. Pensa nos nossos relacionamentos, divórcio na nossa comunidade, relações sexuais antes do casamento, vício com pornografia, tolerância com pornografia. Ok, esses são talvez pecados mais escandalosos, mas nosso vício é o poder. A forma como a gente lida com o dinheiro. Agora irrompeu um novo escândalo lá no Espírito Santo, uma denominação que tem mais ou menos 50 anos no Brasil, foi pega desviando dinheiro de oferta dos próprios fiéis. Pessoal cheio de desculpa e não me toques e dedos. E aí, gente? Como é que o mundo pode encarar a gente com seriedade se nós não espelhamos Cristo de fato? Nós não estamos experimentando essa renovação da nossa imagem à semelhança de Jesus Cristo, que é o nosso espelho. Que tem que ser o nosso espelho. Então aqui você tem uma via de mão dupla. De um lado, ok, nós somos chamados. O Espírito Santo foi derramado sobre nossa vida e nós chegamos a fé e arrependimento. Nós provamos regeneração, novo nascimento, vivificação. Nossa imagem agora não é determinada pelo que nós éramos. Então não há espaço agora para o crente como Lutero, né? Não há roubo de, depressão. A gente dizer que a gente é um miserável saco de pó e vermes. Não há mais espaço para o cristão se autodepreciar. Por quê? Porque você é renovado à imagem de Jesus Cristo. Do outro lado, a gente não basta a gente se regozijar com isso, usufruir isso. As pessoas, de fato, têm que ver Jesus em nós. Então, não tem que ter espaço no nosso meio para competições, para disse-me-disse, tolerância com pecados. E, gente, o ponto aqui é complicado. Um pecadinho é igual a maçã podre num cesto. Você tolera aquele pecadinho, daqui a pouco ele polui toda a comunidade. Você permite que a igreja tenha purões, permita que a igreja tenha seus esqueletos no armário, uma hora esses esqueletos vão sair e vão detonar a comunhão cristã. Do outro lado, a gente tem que ter misericórdia com o que cai e se arrepende. A gente estende a mão para ele. Se você lembra de Mateus capítulo 18, a exclusão é o último recurso para o impenitente, para aquele que tem o coração endurecido. Você tenta tratá-lo, inclusive anunciando à igreja, para a igreja chamar aquela pessoa à mudança. E somente nesse último caso, se ele resiste ao chamado da igreja, então ele é excluído da comunidade, tratado como gentio e publicano. Então, nesse caso, a partir da doutrina do chamado eficaz da regeneração, nós temos que trazer à mente que nós somos chamados a sermos de fato novos homens, novas mulheres, nós somos chamados a ser de fato novas criaturas, novas coisas criadas, que seria a ideia aqui, novos homens, novas mulheres, os sinais dos novos céus e nova terra, os sinais da vida eterna. Um ponto. Em João 17, a última oração de Jesus, quando ele ora pela igreja, ele faz o que os estudiosos chamam de oração sacerdotal, ele ora para que a igreja seja una, para que o mundo creia. Somente homens e mulheres que se entendem novas criaturas têm prazer em estar juntos. E no mundo com tantas vozes, um mundo com tantas mensagens, um sinal poderoso da verdade do Evangelho é nossa união em Cristo. Eu amo teologia, gosto demais de teologia, eu gosto de conceitos, trabalhar ideias, etc, etc. Mas, um evento chave para atrair pecadores à fé é por meio da nossa união na igreja. Então, para mostrar, para dar um sinal sociológico para o incrédulo de que nós, de fato, somos novos homens, novas mulheres, o reino de Deus na terra,
a antecipação dos novos céus e nova terra, a gente tem que investir duro em passeios, encontros, churrascos, pelo prazer de estar junto. Uma aplicação prática aqui. Não como armadilha. Vamos ter um churrasco aqui, lá no meio do churrasco tem pregação. Não, vai ter um churrasco nosso aqui, vai ter só oração. Vai ter um tempo de brincadeira, jogar trunfo, ping-pong, ok, uma oração para dar graças, e depois só brincadeira, riso, comida. Quando a gente começa a mostrar para o incrédulo que nós somos capazes de, por conta da regeneração, ter amizade verdadeira, relacionamentos reais, significativos e profundos, o incrédulo começa a vir, se converter, por causa do nosso testemunho, e depois ele começa a entender o Evangelho. Então, nós precisamos redescobrir o poder da doutrina da regeneração, o significado dessa doutrina. Ela não é uma mera mudança intelectual, ela é uma mudança completa, de fato, vivificação, regeneração, novo nascimento, união com Deus e com Cristo, ressurreição. E o que isso implica? Implica uma transformação do nosso ser, na medida que pessoas começam a olhar para a gente e ver nos espelhos de Cristo. E na medida que o povo lá fora começa a ver entre nós uma comunidade de fato. Lá fora, gente, não existe comunidade. Lá fora é cada um por si, Deus por todos. É um pisando no outro. No ambiente de trabalho, no ambiente de faculdade, de escola, competição, muitas vezes desleal, erosão da ética. Mas aqui dentro a gente pode ser alguma coisa diferente por conta da obra do Espírito Santo, não só dando arrependimento e fé, mas também renovando a imagem com a qual fomos criados. Aqui dentro a gente pode dar um testemunho que o mundo não tem como reproduzir. A seita não tem como reproduzir o que a igreja de verdade pode oferecer para o mundo. Aliás, ontem eu falei um pouco sobre o culto. Quando nós temos culto significativo, a gente não quer deixar de ficar junto. Vocês já experimentaram, alguns de vocês já devem ter experimentado isso. Tem aquele culto bacana, boa pregação, boa música, boa oração. Poxa, hoje foi culto, hoje foi celebração. O pessoal não quer sair da igreja. O pessoal não quer deixar a igreja. Invista na cantina como um tempo de ficar junto, de permanecer junto, de ter tempo para conversar. Olha, vamos sair aqui, vamos morar aqui fora por algum problema. E as pessoas estão olhando isso. Lá fora, alguém carrega o fardo um do outro. Lá fora, alguém, como Paulo vai dizer, suporta. E o suportar ali é carregar no colo os seus irmãos e irmãs da fé? De forma nenhuma. Mas aqui a gente pode fazer isso. Por quê? Por causa desse novo nascimento que foi operado em nós. E que, de outra forma, é um sinal dos novos céus e nova terra. Quando Deus vai ser tudo em todos. Quando todos nós vamos ser irmãos. Quando nós vamos celebrar as maravilhas da graça por toda a vida. Quando nós vamos nos banquetear por toda a eternidade com Abraão, Isaque e Jacó, com Moisés e com Elias, com todos os santos apóstolos. E o banquete, ele é banquete. As imagens do céu são reais. Não é carne de sol, mas é um carneiro dourando na brasa. Muito vinho, espero que ninguém se escandalize. E vinho do bom. Lembra, Jesus, ele multiplica o melhor vinho da festa. Não era vinho paraguaio. Ops, isso é politicamente incorreto. Não era vinho chileno, vinho francês. Não sei, estou brincando. Mas é festa. As imagens de novos céus e nova terra são imagens lúdicas. De gente comendo, bebendo, rindo e brincando. E quando Jesus fala do céu como bodas, ele tem em mente a festa de casamento em Israel, que durava de 7 a 15 dias. Você já imaginou uma festa de casamento durar tanto? E essa é a imagem que Jesus traz para falar de céu. Nós podemos começar a experimentar o céu aqui na terra, a partir do entendimento da doutrina da regeneração e do chamado eficaz. Onde o Espírito Santo não só dá fé e arrependimento para a gente, mas o Espírito Santo muda a nossa natureza. Nós não conseguimos mudar as nossas pintas. Né? Lembra do profeta, né? O leopardo consegue tirar a sua própria pinta. O Espírito Santo faz isso pela gente. Ele muda a gente. Ele infunde em nós uma nova natureza. Ele nos vivifica de fato, novos homens, novas mulheres em Cristo. Okay?
Pastor Cleiton. Depois do intervalo, a gente fala de perseverança, santificação e perseverança e um pouquinho de glorificação também.